Apocalipse capítulo 2, versículo 8, 9, 10 e 11. Glórias a Deus. O Espírito de Deus, glorificado é o teu nome, Jesus. Apocalipse capítulo 2, versículo 8, 9, 10 e 11. E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Não, nada temais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Soberano Deus e eterno Pai, louvado para sempre seja o nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Meus queridos irmãos amados, às vezes eu ouvi aqui alguns hinos bonitos, ouvi também algumas palavras de fé, de perseverança, ouvi aqui alguns testemunhos, e o que a gente espera, na verdade, é que a mensagem da noite seja uma mensagem que vai acompanhar o ritmo, né? Fogo, poder, Deus é bom. A gente sempre espera, a mensagem deve acompanhar o ritmo dos louvores. Seria muito bom se Deus visse dessa forma. E nessa noite existe uma pergunta no ar: que tipo de cristão está sendo forjado hoje? Essa é uma pergunta. Que tipo de cristão está sendo forjado hoje? E aqui, quando nós lemos essa carta que foi endereçada à igreja que estava em Esmirna, era uma cidade bonita, tinha um comércio muito intenso, que atraía muitos judeus para lá. Mas acontece, meus irmãos queridos, que essa igreja, ela tinha algumas particularidades. E olhando para o texto, vamos perceber, de todas as cartas enviadas, Deus ocupou apenas 4 versículos para mostrar a biografia daquela igreja, o que ela era, como se comportava, como agia. Pois bem, nessa carta, a qual nós lemos aqui, todas as cartas seguem o mesmo padrão. Que vem o padrão? Primeiramente, a apresentação do Senhor Jesus Cristo, como ele se apresenta.
Segunda coisa é sobre... Vou voltar de novo. Primeira coisa é como ele se apresenta. Depois ele conta a situação da igreja, né? E mostrando uma exortação. Depois ele tem a orientação. Neste caso aqui, ele mostrando, dizendo a verdade, que sabia toda a real situação daquela igreja. E depois segue com a promessa. Boa promessa, ótima promessa, tremenda promessa, grande promessa. Uma igreja que foi elogiada e encorajada. Uma igreja que era elogiada e encorajada. Este é o propósito de Deus para nós nesta noite. O desejo dele é que realmente sejamos pessoas elogiadas por ele e não pelas pessoas. Às vezes, irmão, nós aguardamos ser elogiado pelas pessoas. Principalmente quando fazemos alguma coisa boa. E quando alguém não nos elogia, a gente se sente mal, não se sente bem. Mas que o nosso elogio venha de Deus. Outra coisa, uma igreja encorajada. Deus quer nesta noite também a continuar a nos encorajar a permanecer firmes. Propósito de Deus. Segundo ponto, essa igreja teve um de seus pastores e líderes, um homem chamado Policarpo, que ele foi discípulo de João, um homem fiel, um homem realmente que tinha compromisso com a palavra de Deus, era temente ao Senhor, era um líder exemplar. Esse homem chamado Policarpo, um líder exemplar. E devido à sua fé, devido à sua fidelidade a Cristo, foi queimado numa fogueira no ano de 155 depois de Cristo. Sabe por quê? Porque ele não aceitou de forma nenhuma mesmo, adorar a César ou ter César como um divino. Porque divino é só Deus. Divino é só Jesus Cristo. É isso que Deus quer que a gente também entenda nessa noite. Não devemos ter ninguém na terra, quem quer que seja, como divino. E quando a gente toma essa atitude, quando nós temos esse comportamento, pode esperar que virá perseguição. Pode esperar isso. O nosso país não tem perseguição ainda, mas vai chegar. Ainda não tem, mas vai chegar e tem que chegar, deve chegar, é preciso chegar. Porque nós precisamos saber uma coisa, irmão: que tipo de crente nós somos? Ou que tipo de cristão está sendo forjado agora? Oh, aleluia. Esse homem
foi queimado na fogueira. E mais, o impressionante é que haviam pessoas ali que se dizia fazer parte do povo de Deus, mas ajudavam. Segundo a tradição, iam pegar graveto nos locais que graveto pega fogo mais rápido, para botar no meio da madeira, para que o fogo então pegasse rápido e acabasse logo com o homem de Deus. Tudo por causa do cristianismo, tudo por causa da palavra de Deus. Às vezes, igreja, nós pegamos prova com as nossas próprias mãos. Hoje não se pode sentir nada, nem uma dorzinha, porque a gente quer desistir, a gente quer parar. Que tipo de crente está sendo forjado nesse momento? É bom entender que aquela igreja não estava preocupada, não, de profetizar bênção para alguém. Aquela igreja não estava preocupada em fazer campanha de prosperidade. Aquela igreja não estava usando como amuleto um cajado perdido de Moisés. Aquela igreja não estava preocupada que alguém fosse curado com a sombra de outro. Aquela igreja tinha preocupação, sim, e de não que o culto não se tornasse um sincretismo religioso baseado apenas em objetos. As pessoas querem tocar no objeto, quer botar a mão. Essa flor está ungida, esse candelabro está ungido, esse altar está ungido, essa cerquinha está ungida. Ah, você está ungido. Ventilador está ungido. Isso é sincretismo religioso. Mas aquela igreja tinha um compromisso com Deus. Aleluia. E quem tem compromisso com Deus, irmão, não espera por melhora nenhuma nesta terra. Não espera por ninguém. Por ninguém, quem quer que seja. A gente lê a Bíblia e percebe que existe uma quarta condição, que Policarpo, para ele ser solto, para receber a liberdade, ele teria que negar Jesus Cristo. Ele teria que negar Jesus. Se ele fizesse isso, ele teria liberdade dele. Mas eu jamais vou blasfemar contra um Senhor Jesus Cristo que eu a vida toda o servi. Tem pessoa que começa até muito bem, mas na metade da caminhada ele começa a se enfraquecer, começa a achar que não vale mais a pena. Vale a pena sim. Glória a Deus. Aleluia. Vale a pena sim. Creia nisso, porque a Bíblia, quando nós lemos aqui, Jesus se apresenta, ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. É ele quem faz isso. É ele quem se apresenta. Estamos nessa noite reunidos, mas Deus sabe e conhece quem é dele e quem não é. Está escrito, segunda carta de Paulo a Timóteo 2,19. Mas o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que são teus, aparte-se da iniquidade todo aquele que profere o nome de Deus. Aqui ele se apresenta e diz: isto diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Essa carta não vinha do Papa, não vinha de pastor fulano, não, vinha do próprio Senhor.
Aleluia. Foi morto e reviveu. E ele olhando para a igreja na terra, ele via as suas dificuldades. Irmão, Deus sabe das tuas dificuldades. Glória a Deus. Aleluia. Ele sabe das tuas lutas. Ele não vai te abandonar. Oh, Eu aleluia. sempre tenho pecado pensando uma coisa, meu Deus, se eu tivesse recebido uma carta do Senhor, que tipo de carta o Senhor me enviaria? Olha aí, Jesus. Será que seria a carta que ele enviou para Sardes, a igreja de Éfeso, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, ou mesmo a Esmirna? Que tipo de carta, qual é a minha condição? Olha aí. Que tipo de carta que ele me enviaria, Oh, gente? aleluia. Aleluia. Pois bem, conheço as tuas obras e tribulação, ele sabe, e pobreza, mas és rico, porque essa igreja havia sofrido um saqueamento, haviam levado tudo. Eu fico imaginando, meus irmãos, eu já vi, há muito tempo atrás, igrejas que foram roubadas. Foi roubado bateria, foi roubado guitarra, todos aqui nós sabemos disso. Não vamos citar nomes aqui, que não é o propósito desse aqui. Mas que o povo ficou em desespero. Começa a fazer conta na ponta do lápis. Roubaram a bateria, roubaram a guitarra, roubaram isso, roubaram aquilo. Tem uns até que ainda diz, olha, Deus vai pegar esse ladrão e vai acabar com ele, porque é inadmissível alguém saquear a casa de Deus. Eu também concordo contigo, eu concordo com essa fala, mas as coisas só acontecem com a devida permissão de Deus. Oh, aleluia. Tudo isso está aqui agora, nós estamos aqui reunidos na casa do Senhor. Deus está aqui enquanto nós estamos aqui, É verdade. mas depois a casa vai ficar no local. Mas Deus não vai deixar de olhar por ela. Esse povo aqui havia passado, por isso que a Bíblia fala, conheça a tua pobreza. Eu sei que vocês perderam tudo, mas vocês são ricos, porque vocês têm a graça, vocês têm a minha presença. Aleluia. É o que importa para nós, irmão, é a presença de Deus, é a graça de Deus, é o que importa para mim, para você, para nós. O que é mais importante que isso? É verdade. Porque as outras coisas são passageiras, temporais. A Bíblia mesmo diz que os céus e a terra de agora estão preparados para o fogo e a perdição dos homens ímpios. Segunda carta de Pedro 3, 7 e 8, está escrito. Tudo aqui vai passar, mas a presença de Deus vai continuar, está aqui e vai continuar lá, e lá vai ser permanente. Aleluia. Tu és rico, diz a Bíblia, e a blasfema dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Essa palavra aqui, quando fala e a blasfema dos que se dizem judeus, aquele que se dizia o povo de Deus, Aleluia. diziam que fazia parte, mas não era nada disso.
Não era bem assim. Aleluia. Dizem, se diz judeus, mas não o são. Nós estamos aqui, irmãos, Aleluia. e devemos lutar com unhas e dentes, com toda a coragem, para realmente sermos povo de Deus. Não apenas sermos frequentadores, não apenas bater cartão, é isso, mas é uma vida perene na presença de Deus. E aqui havia naquele local, naquela igreja, pessoas que se passavam como se fosse o povo de Deus, mas não eram. Quando você volta a falar de Policarpo, ele era uma pessoa que era fiel. A própria cidade era fiel ao imperador. Mas ser fiel ao imperador não significa ser um adorador de imperador. Uma coisa é você respeitar, outra coisa é você adorar. Era isso que Policarpo não aceitava. Era isso que a igreja não aceitava. Meus irmãos, a igreja é diferente. A igreja não tem nada a ver com as coisas de fora. Aleluia. A igreja, Cristo é o cabeça. Aleluia. E Cristo como cabeça, ele exige toda e perfeita adoração a Ele. Deus exige, a Bíblia fala, João capítulo 4, 21, 22 e 23, que Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e esse povo aqui fazia isso. Adorava em espírito e em verdade, não tem problema, podem saquear tudo, podem levar tudo, mas deixar de adorar Deus jamais. Jesus. Oh, aleluia. Ou você nega Cristo, ou Policarpo, você é o seguinte, presta atenção, vou te dar uma chance, nós vamos te dar uma chance, vou dar uma chance, você pode receber a tua liberdade agora, você vai ter todos os seus direitos, tá, Policarpo? Você recebe a liberdade, vai ter todos os seus direitos constitucionais, você vai ter tudo, mas você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que negar a Cristo. Então Policarpo vira e diz o quê? Não tem negócio, a minha adoração a Jesus é inegociável, fica com tudo que é meu direito, mas eu vou preservar a minha salvação. Oh, aleluia. Eu não quero ação social, eu não quero labaciou, decalabaçu. Tem pessoas que perdem tempo com isso. Que tipo de Cristo está sendo forjado por esses dias? A palavra, quando fala também, diz bem claro: são sinagogas de Satanás. Sabe o que é isso? São pessoas que estão no meio do povo de Deus a servir de Satanás, a serviço dele, porque ele é que é o mentor, ele que é o articulador, ele que movimenta pessoas que não vigiam, estão no meio, estão envolvidas, até pregam, até cantam, até oram, até jejuam, mas o seu comportamento é de quem não adora a Deus. Mas são sinagogas de Satanás. Oh, aleluia. Aleluias. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão
para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. É, Deus. Oh, aleluia. Meus queridos, imagine nós aqui dessa forma, cheio de alegria, né? E chega uma cartinha dessa aqui, já dizendo que vai acontecer a luta que eles iriam passar. Deus poderia impedir? Poderia, mas para tudo tem um propósito. Não é que Deus quer que a gente fique sofrendo o tempo todo, não é o propósito dele. Mas Paulo falou em Gálatas 6,17: porquanto que agora ninguém mais me moleste, pois eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. A gente prega sobre Jesus, o sofrimento de Jesus, a cruz, a coroa de espinho, meu Deus, as chicotadas, as humilhações, mas a gente não quer viver isso, porque nós queremos, irmãos, criar um paraíso aqui na terra. Não tem jeito, o mundo inteiro jaz no maligno, não tem jeito isso. E agora? Porque é fácil você pegar a Bíblia e falar e até chorar: Jesus querido, muito obrigado, teu sangue derramado, mas isso poderá também me acompanhar. Como cristãos, pela Bíblia, não existe chá com bolacha não, querido. Cafezinho com leite fraquinho, refresquinho, não é isso não. Ser cristão é vida no altar, é estar preparado para as lutas, tribulação. A gente se prepara para tudo nessa vida. Se prepara para ir no shopping, no casamento, aniversário de 15 anos, se prepara para viajar, faz plano, faz tudo, né? Para quê? Profissionalmente, se prepara para tudo, que não é pecado você se preparar. Estudar, ter uma boa profissão, lógico. Passear, não é pecado não, é bom para ir no shopping, isso que é pecado? Não. Nada disso é pecado não. Você viajar com sua família de férias, é bom. Quem disse que isso é pecado? Não, você tem que desfrutar do que você está vendo. Mas não se prepara também para uma eventual perseguição, para uma eventual tribulação. Que tipo de crente está sendo forjado agora? É daquele crente que chora por tudo, reclama por tudo, qualquer coisa, quer abandonar Cristo, quer abandonar a igreja, quer abandonar todo mundo. Eu não fui chamado para isso. Pior nós estávamos quando estava no mundo, porque lá a gente era humilhado, mas estava lá agarrado, era xingado e está tudo bem, ninguém esquentava a cabeça com nada, e estava ali juntinho, ia na roda de pagode, tomava um soco no olho, saía dali para outro grupo de pagode, e está tudo bem, não deixava de pagodear, não deixava. Ir para a escola de samba, pular, fazer acontecer, a escola perdia, brigava, mas no ano seguinte estava lá de novo desfilando. Não deixava não, mas o ano que vem a gente ganha. Não tinha problema nenhum. E agora, na igreja, com Cristo, cheio do Espírito Santo, aleluia. E agora podemos chegar para o irmão e dizer: a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Antigamente não, e aí, como é que é? Era gritaria pura. Agora não, é a paz do Senhor. Aleluia. E a gente ainda reclama, qualquer coisinha quer abandonar tudo. Irmãos, a Bíblia, quando fala aqui, ainda diz mais: tribulação de 10 dias.
serão poucos dias, não vai ser 9 e nem vai ser 11, vai ser 10 dias, tempo determinado por Deus, tempo determinado. E olha que o número 10 não é um número expressivo na Bíblia, não. Expressivo é 40, é 7, mas 10 não, até 12 em relação às tribos, os apóstolos, mas 10 não, mas era 10 dias. Ser fiel até a morte. Passa por tudo isso e não desanima. Aleluia. Você vai passar, olha só, você vai passar por tudo isso, mas não vai parar. Você vai passar por tudo isso, mas não vai desistir. Glória a Deus. Você vai passar por tudo isso, mas vai ficar firme. Ser fiel até a morte. Deus não aceita, irmãos queridos. Ai, meu Deus, eu não aguento isso não. Ser fiel até a morte. Seja crente. Aleluia. Seja crente. Aí tem a promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido para ouvir. Porque tem gente que tem ouvido, mas não ouve. Surdo espiritual. É surdo espiritual. Quem tem ouvido para ouvir, quem tem ouvido ouça, quem tem ouvido para ouvir a santa e gloriosa palavra de Deus, a exortação de Deus, a orientação de Deus, as promessas de Deus. Aleluia. É Ele quem faz promessa, Glória a Deus. é Ele quem faz isso, é Ele quem faz, ninguém mais faz. Eu não tenho nada para dar a ninguém, não morri na cruz, não fui pregado, não derramei sangue, nada disso, não tenho nada para dar. E mesmo se eu tivesse passado por tudo isso, não poderia, nascer no mundo de pecado. Tem gente que acha só por se cortar, fazer acontecer, vai alcançar salvação. Está errado. Mundo de pecadores. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja bem, meus irmãos, as igrejas não é para o mundo, isso é para nós. É uma palavra de que? Perseverança. É uma promessa para mim, para você, para todos nós. Não é para quem está lá fora. Quando os de lá adentrarem para cá, aí sim. Mas a promessa é para a igreja de Cristo. Oh, aleluia. A igreja não é para a religião, não é, ou melhor, a promessa não é para a religião, não é para a denominação. A minha denominação é melhor do que a sua. Quem disse isso? Quero ver ser crente. Isso aí. Não importa onde. Não importa onde você vai estar, importa que aonde você estiver, Deus fale contigo. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que eu digo às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Olha aí. O que vencer? Olha aí. Meus amados, sejamos vencedores em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Paulo falou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Poxa, então, o que a gente quer mais? Nós somos bem-aventurados. Bem-aventurados e super abençoados. A minha bênção não é pelo dinheiro, não é pela casa, não é pelo carro, não é pelo melhor alimento. Não. A minha bênção é pela presença de Deus na minha vida. Essa é a minha bênção. As demais coisas fazem parte do pacote, vem junto. Olha aí. Mas primeiro isso, não adianta ter casa boa, ter carro bom, ter isso, ter aquilo, ter dinheiro, comer bem, viajar bem, ter tudo isso, mas não ter a presença de Deus. Porque aquela igreja tinha a presença de Deus.
Eu sei da tua pobreza, mas tu és rico. Rico da graça de Deus, rico da presença de Deus, rico do amor de Deus. Glória a Deus. Que possamos levantar nossa cabeça. Aleluia. E continuar firme, você vai sair daqui falando: que tipo de crente eu estou sendo forjado? Forja é passar pelo fogo. Fogo da tribulação, fogo da luta, fogo da batalha. Mas saiba de uma coisa: vem enfermidade, vem tudo, vem dor, vem enfermidade, não tem jeito, vem tudo isso. Isso Deus forja a gente. Não é porque eu não tenho comida que Deus me abandonou. Não é porque eu tropecei que Deus me abandonou. Não é porque eu quebrei a perna, quebrei o braço, Deus não vai me abandonar por causa disso. Não vai. Não é isso. Eu tenho que ter noção disso. E quando alguém falar para você sobre isso, diga: é mentira de Satanás. Fala para ele: é mentira. Porque no passado homens de Deus também ficaram doentes. Aleluia. Ficaram doentes também. Negócio que quem não fica doente, fica assim. Sabe por quê? É fácil. A gente vive, na verdade, é nossa carne pecaminosa. Olha aí, Jesus. Por isso, quem tem dor de cabeça, tem dor de barriga, tem tudo. Tem tudo. Acontece, não tem essa. Porque a maior riqueza dele é Jesus na sua vida. Essa é a maior riqueza que eu e você temos. A igreja tem esse privilégio. A igreja pode saltar de alegria e dizer: ora, vem Senhor Jesus, Maranata. Aleluia. Glórias a Deus.